Hoje é a terceira aula do curso de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. E nessa unidade nós vamos tratar de fundamentos teóricos, dimensões políticas e práticas pedagógicas. Então, os objetivos dessa aula consistem compreender os fundamentos teóricos da EJA. A gente vai falar um pouco sobre Constituição de 88, da LDB 9394/1996 e da Educação Popular. Então, certamente é tomada, relacionando com os princípios freirianos. Analisar o tecnicismo na educação, aí já é um conteúdo que vai ser tratado com mais profundidade. Discutir o PPP, conhecido como Projeto Político Pedagógico, e Gestão Democrática. No final, problematizar práticas pedagógicas inclusivas na EJA. Aqui tem algumas chaves, que tratam aí da educação de jovens e adultos. Aqui, mais à esquerda, te vê os grupos atuando em equipe, uma educação que ocorre de forma mais horizontal. A gente vê também no centro, tratando mais do tecnicismo, e acima a gente vê aí a questão do uso de práticas pedagógicas, que são aquelas que estão no PPP. Abaixo, a gente vê aí, vem à esquerda, a consideração dos saberes culturais, das externalidades. No centro, a gente vê a observação das culturas, dos saberes que os sujeitos trazem. E mais à direita, a gente vê a sala de aula, com as suas práticas pedagógicas. Então, como falei, a gente ia começar aqui com uma retomada, que a gente viu em aulas anteriores. Aí. Então, essa modalidade garante direito à educação aos jovens e adultos que foram excluídos no processo escolar. E aí, isso ocorre de uma forma flexibilizada, que pode ser presencial ou pode ser através de módulos. Isso aí está preconizado nos artigos 37 e 38, essa lei que a gente vem comentando desde a primeira aula. Então, a gente tem aqui a educação como direito humano, e política de reparação e equidade. Então, a educação popular é uma educação que ela é comprometida com as classes populares, com a centralidade do diálogo, da problematização e da conscientização. Ela é inspirada em Paulo Freire, que considera uma concepção baseada na prática pedagógica. Então, Paulo Freire, a concepção aí da educação, da educação popular, que ela compromete-se com as classes populares, que vai ter como base o diálogo, a problematização e a conscientização. E aí, autores recentes, como Borba 2021, discute a EJA como uma política pública, que tem esses fundamentos freirianos e direitos
específicos, né? E esse tipo de educação é baseado no processo dialógico e crítico. Então, a educação popular, traçada por Freire, ela emerge como uma abordagem transformadora, né, promovendo aí a participação ativa, a conscientização crítica dos alunos, né, buscando aí, no final, fomentar um ambiente inclusivo e democrático, em que todos possam contribuir, né, no desenvolvimento de práticas pedagógicas que atendam aí às necessidades e realidades locais. E aí, a gente tem a questão da conscientização e praxes, né, da educação escolar, né, que a praxe significa que é baseada na prática, né, que é uma ação, reflexão, ação transformadora, né, que considera a educação popular como prática política, né, que leva à conscientização também, considerando a tomada de consciência crítica aí da realidade opressora. Né, e aí, no seu livro lá, Pedagogia do Oprimido, né, ele discute bastante sobre essa tomada de consciência crítica e da realidade. Então, Freire da educação bancária, né, versus a problematizadora, sendo que a educação bancária refere-se a um depósito de conteúdos, né, onde o sujeito ele é um passivo, né, isso que chama passividade do educando. Enquanto a educação problematizadora é baseada no diálogo e investigação do mundo vivido. Né? E, no final, isso significa uma ruptura com o tecnicismo e com o autoritarismo. Então, aí a gente tem, então, como direito, não como uma visão assistencialista, né? E foi atualizada aí pela Diretriz Curricular Nacional, principalmente a resolução CNE, né, do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, número 3, 2025, né, que foca na flexibilidade, na inclusão e valorização de saberes prévios dos sujeitos da EJA. Então, a EJA tem como uma perspectiva de educação permanente de aprendizagem que ocorre ao longo da vida, né? Considerando aí essa citação da Unesco, né, que é um órgão que é subordinado à ONU, né? A ONU, todo mundo conhece, né, a Organização das Nações Unidas, e a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Né? E aí ele considera aí articulação com trabalho, cultura, participação cidadã, superação aí da visão compensatória, né, que tanto na educação especial como na inclusiva, que é o objeto desse curso, refere-se à mudança para dogma que deixa de enxergar aí o aluno com deficiência, né, para, através de uma ótica aí que considera
o déficit ou a falta. E aí, a gente tem aí a consideração, né, dos saberes do trabalho, da família, da comunidade, como forma de partida, né, baseada aí, na construção, né, de um currículo que é contextualizado aí às realidades locais, né, que significa aí uma ruptura aí com o currículo rígido e infantilizado. Então, quanto à identidade dos sujeitos da EJA, né, que é uma retomada, né, que a gente vem discutindo, né, então, são sujeitos marcados aí por desigualdades sociais, né, de gênero, raça, território, né, e que há uma necessidade de pedagogia específica, né, não uma mera transposição aí do ensino regular, né? E isso é traçado através de um compromisso ético, político, com a justiça social, né? Que dá o direito à educação a esses sujeitos. E aí, questão da educação popular, né? Questão dos movimentos sociais, né? Então, essa educação ela é vinculada às lutas por direitos sociais, né, que visa tomada de direitos e a emancipação, né, de outros direitos também, né, questão de políticos e econômicos, né, que vão estar, obviamente, vinculados aí aos direitos sociais. Então, os projetos sociais quanto a eles, na EJA, né, ocorrem em sindicatos, igrejas, né, associações como projetos emancipatórios, né, e aí a EJA é vista como parte de emancipação, que promove uma educação que ela visa ser libertadora. Então, quantas metodologias da educação popular, roda de conversa, né? Círculos de cultura com temas geradores, né? Que eu até falei isso, um dos temas importantes aqui na nossa região é a Amazônia, né? Por quê? Isso é definido a partir da realidade em que os educandos estão inseridos. Então, os círculos de culturas é um espaço horizontal de diálogo, troca de saberes, problematização, né? Que isso vem através da leitura do mundo antes da leitura da palavra. Então, ela vai tirar. E aí, esses temas geradores são selecionados a partir, né, de situações vividas pelos educandos, né, possibilitam a interdisciplinaridade nas escolas, né, na promoção dos eventos, né, é muito utilizado juntamente com a elasticidade. Né? Então, os temas geradores, eles promovem a disciplinaridade crítica. Daqui, a autonomia e protagonismo. Os sujeitos da EJA são vistos como protagonistas, né, do processo educativo, né, através também de uma criação, né, de um planejamento participativo que considera atividades e projetos, né? Então, o que leva aí à autonomia dos sujeitos.
Então, quanto aos desafios da educação popular, a gente vai ter aí que, apesar do seu potencial, a educação popular, ela enfrenta desafios, né, no ambiente escolar, e entre eles estão a burocracia, né, estão as avaliações padronizadas, né, e práticas tradicionais. E isso gera tensões, né, entre o controle e a emancipação. Isso é um problema também que pertence aos outros segmentos, né, aí da educação. Então, ela tem um potencial transformador, né, que amplia aí direitos políticos, né, e a gente ela tem um grande potencial de transformação social, né? Então, ela contribui aí para ampliar direitos, né? Fortalecer a autoestima e incentivar também a participação política, né? Por isso, é uma importante, como está aqui, política de inclusão social. Tecnicismo e educação. Primeiro, review. O que é tecnicismo? Ele é uma corrente pedagógica que é centrada na eficiência, controle e produtividade. Tá? E aí, nesse modelo, o ensino ele é organizado aí de forma técnica e padronizada. Então, ele teve forte influência na educação brasileira nas décadas aí de 1960 e 1970. Características aí do tecnicismo, né? Ele tem aí planejamento por objetivos comportamentais, né, e a fragmentação dos conteúdos. Também aí tem uma forte aí, padronização aí dos métodos e avaliações, né? Isso aí foi dito por Libânio em 1994. Eu acredito que vocês já conheçam esse autor também. Quando eu fazia a minha graduação, eu lia bastante o Libânio. E aí, quanto ao professor e aluno aí no tecnicismo, o professor é executor técnico, né? Ele executa planos previamente definidos, né? Já o aluno, ele assume aí um papel mais passivo, né? Respondendo aí a estímulos e exercícios, né? Então, a relação pedagógica aí, ela se torna mecânica. E aí vem as críticas, né, ao tecnicismo, né? As críticas apontam que há um esvaziamento do caráter político e social da educação, a redução do conhecimento e habilidades operacionais. Então, o tecnicismo, ele adapta-se à ordem vigente, né? E a educação popular, ela busca essa transformação social. Olá, boa noite. Boa noite. Professor, desculpe interromper, mas eu não sei se é só no meu, está dando muito retorno na sua voz. Não sei se os colegas também estão enfrentando esse problema. Está dando tipo um eco, a gente às vezes não compreende direito. Alguém mais está dando, né? Sim, professora, está tendo um eco mesmo. Então, colocar aqui um espírito.
Mas os slides, eles estão bem assim, cheios, né? Dá para acompanhar hoje. Porque eu olho aqui, não vejo nada aqui de... Não. Eu tento falar alto, né, para ficar mais bem explicado. Então, eu vou baixar um pouco a minha voz. Pode ser isso. Não tem tecnicismo e educação popular. Melhorou? Não, eu creio que é o retorno do ambiente da sua sala, eu acho que é isso. Às vezes. Eu já sei, eu vou abrir aqui um pouco uma porta, tá? Superior. Então, vamos testar. Quanto ao tecnicismo, ele significa a adaptação à ordem. Melhorou? Sim, melhorou. Deu uma melhorada. Isso. Educação popular, transformação da realidade, é isso. Então, os elementos do tecnicismo, eles ainda aparecem nas políticas educacionais atuais. E aí, isso ocorre em avaliações, né, em larga escala, né, e na lógica aí do desempenho e rankings. Então, essas práticas, elas reforçam a participação, né, e uma gestão aí mais referencial. Tem as concepções antagônicas aí nele de sujeito e sociedade. Então, expliquei, né, só a questão de responsabilidade também, tem a questão agora dos impactos na EJA, né, que são currículos rígidos e conteudistas, né, desconsiderando aí trajetórias e tempos. Então, a pressão na questão aí dos impactos, né, com resultados imediatos, né, com pouco espaço aí para o diálogo. Então, quanto à superação aí do tecnicismo, né, para superar aí essa lógica, é importante valorizar pedagogias críticas, né, e participativas, né? Então, a educação ela deve considerar a realidade, né, o sentido social do conhecimento e, obviamente, aí, a centralidade da participação. E aí tem, de importante agora, toda escola tem, né, o seu projeto político pedagógico, né, e a sua gestão democrática dele, que é um documento que expressa a identidade, princípios, metas e a organização da escola, né? E as dimensões desse documento, ela contempla dimensão política, pedagógica e administrativa. Vocês que têm experiência no ensino, né, conhecem o projeto político pedagógico. No estágio, a gente sempre pede para os alunos, né, chegarem na escola e estudar o projeto. Quando
dimensão política aí do projeto político. Ele é um compromisso aí com formação cidadã, né, e transformação social, né? E aí ele visa aí representar, né, uma escolha aí de valores e de objetivos, né, que é uma opção determinada do projeto de sociedade. A dimensão pedagógica dele, ele tem organização curricular, né, metodologias, avaliação, né, e aí ele envolve o quê? Um currículo, né, ele é importante, né, para garantir a coerência, né, entre os princípios da escola, né, e suas práticas educativas. Então, o projeto político ele deve reconhecer as especificidades dos sujeitos da EJA, né, e deve promover, né, flexibilização de tempos, espaços e formas de atendimento. Então, isso inclui metodologias, né, formas de atendimentos, né, e assim o ensino, né, ele vai ser mais adequado à realidade dessa modalidade. Então, a gestão democrática dele é realizada com a participação da comunidade escolar nas decisões, né, isso aí está na LPP do seu artigo 14, né, e ele deve ser gerido de forma que tenha transparência, colegialidade, né, e controle social. E aí, os mecanismos, né, a gestão democrática, ela pode ocorrer aí por meio de conselhos escolares, assembleias, né, fóruns de discussão, né, e ele tem, é importante que ele tenha uma elaboração coletiva também, né, nesses espaços aí que fortalecem aí a participação. E aí tem desafios da gestão democrática, né? Então, a existência e a participação, né, verticalização aí de decisões, né, isso aí é um desafio, falta de formação também, e tem também um tempo reduzido para debates na escola. Ele é conhecido como instrumento político de resistência, né, e democratização, né. Nele tem a integração entre os princípios freirianos, né, e a gestão democrática. E aí, quando as práticas pedagógicas, né, considera também metodologias ativas, né, diálogo, problematização, né, informação entre trabalho, cultura, ciência e tecnologia. Quanto ao planejamento, né, a partir do diagnóstico da turma, né, e de seus projetos de vida, né, e aí considera também aí uma flexibilidade curricular e a interdisciplinaridade, né? Então, as disciplinas atuam conjuntamente, né? Ciências da natureza, língua portuguesa, né? História, geografia,
entre outros. Então, quanto à inclusão aqui na EJA, considera diferenças, né, de idade, gênero, raça, deficiência, trabalho, como também, né, a acessibilidade física, né, ou seja, aquela pessoa, né, que tem a chamada aí deficiência, né, tanto essa física, né, como comunicacional e até a atitudinal. Então, a EJA, ela visa atendimento a estudantes, né, com deficiência, também transtorno e altas habilidades. Então, ela tem a chamada articulação com atendimento educacional especializado, né, e suas redes de apoio. Então, quanto à formação, tem uma avaliação formativa, né, diagnóstica, contínua, né, que também considera a valorização do percurso que o sujeito fez e não só de resultados finais. E aí, a questão do desafio, né, como a gente já discutiu na aula anterior, né, e novamente vale a pena falar, né, então, evasão, né, um problema muitas vezes por causa até da distância, né, por causa da violência, né, porque muitos soltam pela noite, né, e questão de dupla jornada de trabalho, que contempla o trabalho, o estudo, baixa autoestima, né, precarização aí de condições materiais aí, e de trabalho docente. E aí, a formação de professores aí para a EJA, né, uma necessidade de formação específica e continuada, há uma compreensão aí da educação popular, né, que é a educação que considera as desigualdades sociais, né, e é por isso que ele realmente passa a ter esse direito, né, à medida que não conseguiu cumprir, né, na idade séria, por um dos maiores motivos dessa questão das desigualdades sociais. E é importante a compreensão das políticas da EJA. Quanto à relação escola-comunidade, né, parcerias com movimentos sociais, né, serviços públicos, empresas. Então, a escola funciona como um espaço de encontro e produção cultural. Então, quanto aí às boas práticas da EJA, a gente tem a questão de elaboração e execução de projetos, né, projetos de intervenção, né, projetos de leitura, né, esses projetos podem ser realizados aí na forma de oficinas, né, trabalho, arte, cultura, e os projetos também intergeracionais, né, nos temas aí em que um ambiente aí em que o indivíduo, o sujeito, né, está inserido. Enfim, tivemos aí, né, a visão aí da integração da questão dos fundamentos, né, teóricos, né, da questão do tecnicismo, né, na visão aí do projeto político-pedagógico, né, e das práticas pedagógicas que se articulam aí no projeto da EJA. Então, a gente viu que essa perspectiva crítica, popular, traçada na EJA como uma prática de liberdade, né, defendida
por Freire. E os desafios futuros consistem em enfrentar desigualdades, o tecnicismo, a burocratização, né? E para isso é preciso fortalecer a gestão democrática, né? E a participação aí dos sujeitos. E isso acompanha também o contexto histórico, né? Então, ela surge como uma resposta, né, às desigualdades sociais, né, como uma proposta de inclusão, né? Então, é um instrumento aí fundamental aí na luta por direitos e dignidade, promovendo aí a transformação social, né? E aí, toda essa análise do contexto histórico, né, revela a necessidade de políticas públicas, né, que garantam acesso, né, e permanência aí na educação, né, promovendo a integração de diferentes segmentos da população. E aqui estão as referências, né, que embasaram essa aula, né, e está aberto aqui para discussão. Olá, boa noite. Professora, eu gostaria de saber mais a respeito dos grupos que foram divididos, né, e como vai funcionar. Na tarefa 3 e 4, né? Então, primeiro, precisa discutir dentro do grupo, na tarefa 3. Né? Inclusive, desse aí, um grupo não está visível para o outro, tá? Porque estão em grupos separados. Né? Então, você discute, né, dentro do grupo sobre uma experiência política ou prática. Né? E aí o grupo tira uma síntese, faz um resumo e envia o PDF. Né? Esse é da 3. Né? Já na tarefa 4, aí, Mas, no caso, esse PDF do grupo, cada qual vai enviar o seu, sendo o mesmo PDF. só um aluno envia. Entendeu? Então, são 14 grupos, né? Eu vou receber 14 trabalhos da tarefa 3, no PDF. Né? Professor, mas aí que está a dúvida, professora, porque assim, nós criamos alguns grupos paralelos, né? Nós formamos alguns grupos, por muitos morarem em outras localidades, aí fizemos um grupo via WhatsApp. E aí eu não sei se a senhora separou os integrantes, eu não sei se aconteceu isso, a minha dúvida também é isso. Pelo que eu percebi na Sim. postagem, lá eu estou no grupo 7. Aí, no caso, eu só consigo ver a postagem dos que estão dentro do meu grupo, é isso? Isso, exatamente. O que ocorreu? Se vocês se dividiram inicialmente, vocês fizeram um exercício, né, de discussão. Tá? Então, foi uma prévia de como seria discutir em grupo. Mas do que vale mesmo é depois que foi realizada a aleatorização pela plataforma. Entendi, porque pela postagem que eu fiz, né, eu vi lá identificado, grupo 7. Aí percebi também que eu só podia ver os textos lá que os colegas produziram, não dos outros integrantes do... Isso, exato. E aí no 4, aí eu criei uma atividade intergrupos, né, da questão da sequência didática, que é um tema que vocês que trabalham com ensino, né, já elabora, já faz crítica, né? Então, o que ocorre? O grupo vai falar, né, vai criticar, discutir, debater uma sequência didática.
Porque para vocês criarem uma sequência didática, por exemplo, isso é muito óbvio para vocês, né? A maioria de vocês já conhece. Então, eu resolvi promover um debate, né? Que a gente tem no fórum sobre uma sequência didática, né? E aí, cada grupo faz análise crítica, né? E aí, depois, vocês vão obedecer que um grupo está visível para o outro. Vocês não conseguem discutir dentro do outro grupo, mas um vê o outro. Tá? Então, o que é que ocorre? Vocês depois faz a postagem só para um grupo, entendeu? E aí a gente verifica, tá? Primeiro dentro do grupo, aí depois um grupo faz uma postagem apenas para um outro grupo. Ok? Eu estou aqui na tela aqui, aí eu vi aqui duas postagens, inclusive uma eu acabei de postar, né? Tem uma de um colega aqui e tem a minha. Eu acredito que muitos colegas eles vão enfrentar essa dificuldade. Uma que tem uns colegas que não disponibilizam de um computador, né? Para poder ter essa facilidade até mesmo para a confecção desse trabalho. Muitos possuem só um celular e ainda com a internet ruim, que é o que nem nós verificamos aqui, o diálogo que temos aqui no grupo. Então, Vocês acreditam, só completando aí, antes que eu fale mais, o meu celular entendeu? Assim, não entendi que o seu áudio está cortando. O seu áudio está cortando, assim, a gente tem dificuldade até para compreender que corta o seu áudio. Mas aí, eu estou dizendo que eu uso meu celular, eu tenho meu notebook aqui, tudo certinho, mas eu também uso o meu celular, entendeu? Para baixar conteúdo, entendeu? Mas a pessoa ela deve ter o seu notebook, ou então frequentar o polo a que vocês estão vinculados, entendeu? Deixa eu fechar aqui a gravação e a gente continua, para ela não ficar tão longa, né?